Por que Deus parece tão distante ultimamente? Você já se fez essa pergunta em silêncio, talvez mais vezes do que gostaria de admitir. E talvez agora mesmo ela esteja ecoando dentro de você como um sussurro persistente, um suspiro cansado no fundo da alma. Talvez você já não ore como antes. Talvez já não sinta mais aquela paz quando fecha os olhos e fala com Deus. Talvez tudo tenha ficado pesado, confuso, barulhento por dentro, e o pior de tudo é esse vazio, esse silêncio de Deus que dói mais do que qualquer grito. Hoje eu quero falar com você, não como quem tem todas as respostas, mas como quem já passou pela mesma tempestade. Antes de continuarmos, deixa eu te pedir algo. Se esse vídeo já está tocando em algo que é real no seu coração, já curte aqui e se inscreve no canal. E eu oro para que esse conteúdo seja uma bússola para você, mesmo que tudo à sua volta pareça escuro agora. Então, respira fundo, não precisa ter pressa. Você está aqui agora, e isso já é um sinal de que Deus ainda está te chamando de volta. Talvez você esteja passando por uma fase daquelas que ninguém ao seu redor consegue compreender. Você está lá, na igreja, no trabalho, em casa, com o rosto sereno, a fala tranquila, mas por dentro existe um cansaço que não tem nome. Você tenta continuar, você ora, você se força a acreditar, mas parece que Deus não responde. Parece que o céu ficou de bronze e cada oração sua bate no teto e volta, como se tivesse alguém lá em cima, apertando o botão de mudo na sua fé. É estranho, né? Como a gente pode sentir tanta ausência de alguém que um dia nos foi tão presente? É nessa hora que os pensamentos começam a ficar mais escuros, mais densos, mais perigosos. Eles não gritam, eles sussurram, coisas do tipo: você decepcionou Deus, Ele cansou de você, Deus está calado, porque você falhou demais. Não adianta mais tentar. E a gente escuta, mesmo sem perceber, a gente escuta. E o pior é que depois de ouvir tantas vezes, a gente começa a acreditar. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você não está afastado de Deus porque deixou de amá-lo. Você não está distante porque escolheu o pecado, nem porque virou as costas para a fé. Não. Você só acreditou em pensamentos que não eram seus, mas que foram se infiltrando, com voz mansa, com argumentos convincentes, com lógica espiritual distorcida. E aos poucos, esses pensamentos ocuparam o lugar da presença, roubaram a paz, silenciaram a fé. E o que ficou foi um ruído constante na alma. Você já percebeu como a mente é um lugar perigoso quando está ferida? Ela começa a construir histórias que não existem, interpreta o silêncio de Deus como abandono, transforma um momento de espera em uma eternidade de rejeição e faz você sentir que não é mais digno daquilo que um dia já foi promessa para você. Mas deixa eu te lembrar de algo agora. Deus não se afasta de você como punição. Ele não silencia para te castigar. Ele não se cala porque desistiu de você. Às vezes, o silêncio dele é só uma pausa sagrada, um espaço vazio entre uma estação e outra, um tempo de realinhamento, de tratamento, de cura. Mas eu sei, quando a alma está machucada, até o cuidado parece castigo, até a pausa parece abandono. Talvez hoje você continue crendo, mas não com o coração leve. Crê por costume, crê porque aprendeu a não desistir, crê porque sabe no fundo que Deus é real. Mas se for honesto, vai admitir, está difícil. É como segurar uma corda grossa com as mãos já sangrando. É continuar caminhando com pés feridos, é louvar. Com lágrimas no lugar da voz, é sorrir. Com uma alma silenciosamente em luto. E nessa hora, é comum pensar: será que Deus realmente está comigo? Será que eu ainda sou parte daquilo que Ele planejou? Será que minha vida ainda importa no reino dele? Escuta com carinho o que eu vou te dizer agora. Deus nunca deixou de estar com você.
Mas talvez você tenha sido aprisionado em pensamentos que não te pertencem, pensamentos que não vieram dele. E quando a mente se afasta da verdade, o coração se afasta da presença. Você pode estar perto do altar, mas longe da paz. Pode estar com a Bíblia nas mãos, mas cheio de medo por dentro. Pode falar de Deus, mas não sentir que Ele te ouve. E sabe por quê? Porque a fé não floresce em solo de mentiras. Ela precisa da luz da verdade, precisa do espaço da graça, precisa da água viva da presença. Mas cheio de medo por dentro. Pode falar de Deus, mas não sentir que Ele te ouve. E sabe por quê? Porque a fé não floresce em solo de mentiras. Ela precisa da luz da verdade, precisa do espaço da graça, precisa da água viva da presença. E nesse lugar de silêncio, Ele está sussurrando: eu ainda estou aqui, eu nunca fui embora, eu só quero que você volte a me ouvir com o coração. Talvez você pense que só você se sente assim, mas até os maiores homens e mulheres da fé já enfrentaram esse vale de silêncio e dor. Até Jesus, no Getsêmani, chorou e perguntou: Pai, por que me desamparaste? Até Elias se escondeu em uma caverna e pediu a morte. Até Davi escreveu salmos inteiros perguntando onde Deus estava. Não, você não é fraco. Você não é uma decepção. Você está em processo e Deus não abandonou o barro enquanto molda o vaso. No decorrer do vídeo, eu vou te mostrar 4 passos, simples, profundos, práticos. 4 caminhos que você pode trilhar para voltar à presença de Deus, para reencontrar o lugar secreto, para silenciar os pensamentos falsos, para reencontrar a paz. Mas antes de continuarmos, eu te peço mais uma vez, se esse conteúdo está tocando algo dentro de você, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva. Você não faz ideia de quantas pessoas precisam ouvir isso agora, e sua curtida pode ser o que faz esse vídeo alcançar uma alma que também está lutando em silêncio. Agora, respira devagar, solta os ombros. Feche os olhos por alguns segundos, se puder. Você não precisa se apressar para voltar à presença de Deus. Ela não está do outro lado do mundo. Ela está a uma respiração de distância. E agora, você vai dar o primeiro passo. Sabe aquele momento em que sua mente começa a sussurrar coisas que você nunca ousaria dizer em voz alta? Deus se cansou de mim. Eu errei demais. Não tem mais volta. Talvez eu nunca tenha tido fé de verdade. Esses pensamentos não vêm do nada. Eles não brotam simplesmente da sua vontade. Na maioria das vezes, eles são sementes lançadas por alguém que conhece exatamente os seus pontos mais vulneráveis. O inimigo não precisa tirar Deus de você. Ele só precisa colocar dúvidas sutis e esperar que você alimente elas com medo, vergonha e silêncio. E é aí que a distância se forma, porque ela não começa nos seus pés, começa nos seus pensamentos. A Bíblia nos mostra que o campo de batalha espiritual mais intenso não é o exterior, é o invisível, é a mente. Antes de perder a fé, você começa a duvidar. Antes de parar de orar, você sente que suas orações não passam do teto. Antes de deixar de crer, você escuta um pensamento recorrente que diz: Deus não está mais com você. E o pior de tudo é que esses pensamentos vêm vestidos com a sua própria voz. Eles soam como se fossem suas conclusões. Mas, na verdade, são mentiras sutis do inimigo, distorções espirituais plantadas com o único objetivo de te afastar da verdade. 2 Coríntios 10, 4, 5 nos alerta: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
Percebe? A guerra é contra fortalezas mentais. São estruturas de pensamento que se levantam dentro de nós, nos fazendo crer que somos indignos, esquecidos, impuros, fracos. Mas essas estruturas não surgem da noite para o dia. Elas são construídas pouco a pouco, por anos de palavras malditas, traumas não curados, feridas não entregues a Deus. E quando você não identifica a raiz, você começa a viver como se elas fossem verdades absolutas. Um dos pensamentos mais enraizados na alma de quem está distante de Deus é a culpa. Gente que vive carregando fardos pesados demais. Gente que vive dizendo: eu me afastei de Deus, então ele também se afastou de mim. Mas será mesmo? A parábola do filho pródigo, Lucas 15, nos mostra o contrário. Aquele jovem se afastou. Sim, ele abandonou o pai, foi viver a própria vida, gastou tudo, se feriu, se humilhou. Mas quando voltou, o pai não apenas o recebeu, o pai correu até ele. O pai não o puniu com palavras, o pai o vestiu com honra, o pai preparou uma festa. E você está vivendo com culpa. Saiba, esse pensamento não veio do coração de Deus. Você já ouviu falar do profeta Elias, certo? Aquele que enfrentou 450 profetas de Baal, que orou e o fogo do céu desceu, aquele que viu a mão de Deus agir de forma poderosa diante de toda uma nação. Esse mesmo homem, dias depois, se escondeu numa caverna, desejando morrer. 1 Reis 19:4 diz: e ele mesmo, indo um dia de caminho ao deserto, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu coração a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias entrou em um colapso emocional, sentiu medo, se isolou. Sim, um dos maiores profetas da Bíblia passou por isso. E o que Deus fez? Repreendeu? Afastou-se? Ignorou? Não. Deus cuidou dele com carinho, mandou comida, descanso e depois falou com ele com voz mansa e suave. Se até os escolhidos, se até os profetas, se até os homens e mulheres usados por Deus já se sentiram fracos, indignos, quebrados por dentro, quem é você para achar que fracassou por estar se sentindo assim? Talvez a sua dor seja só um lembrete de que você ainda está vivo espiritualmente, porque só sente saudade de Deus. Quem já experimentou a sua presença? E se você sente falta, se sua alma clama, se seu coração aperta, é porque Deus ainda é o centro do seu ser, mesmo que a mente tente dizer o contrário. Existem vozes que não merecem espaço dentro da sua mente. A voz do medo que diz: você vai ser abandonado. A voz da vergonha que diz: você não é digno. A voz da mentira que diz: Deus cansou de você. A voz do trauma que diz: você sempre vai falhar. Essas vozes são como nuvens escuras. Elas tentam esconder o sol, mas o sol continua lá. O amor de Deus não se apaga só porque você não o sente no momento. Essa é a maior distorção. Deus não está longe, Deus não se escondeu, Deus não se retirou. Você só está ouvindo a frequência errada. Você está ouvindo a voz da culpa, da solidão, da ansiedade e não está percebendo a voz mansa e suave que ainda sussurra: estou aqui, eu nunca saí daqui. Essa é a maior distorção. É hora de fazer um exercício espiritual. Que pensamentos você tem alimentado? Que frases têm morado na sua mente por anos? Em que momento você começou a acreditar que Deus não te ama mais? Muitos de nós estamos afastados não porque Deus foi embora, mas porque deixamos as mentiras ocuparem o espaço que antes era da verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade só liberta quando você tem coragem de encarar a mentira que está te prendendo. Por isso, nesse bloco, eu não venho te acusar, eu venho te lembrar. Talvez o problema não seja você. Talvez seja só parte do processo. Talvez você só esteja cansado e tudo bem, porque Deus não te abandonou por causa disso. Ele te entende.
Até quando você não consegue mais entender a si mesmo? Essa distância que você sente de Deus não é só uma fase. Ela pode ser o resultado de um coração cansado, de uma mente sobrecarregada, de um espírito ferido por palavras, perdas ou pressões. Mas agora que você entende de onde vêm esses pensamentos, você pode começar a escolher o que vai acreditar daqui para frente. Talvez Deus não esteja distante. Talvez Ele esteja exatamente onde sempre esteve. Mas agora você começa a perceber os ruídos que têm te impedido de escutar. E no próximo passo, nós vamos dar um nome a esses ruídos. Vamos reconhecer cada pensamento que não veio de Deus e aprender como devolvê-los para o lugar de onde vieram, porque você merece viver com a mente em paz e a presença de Deus te espera do lado de cada verdade. Você já parou para se perguntar de onde vêm os pensamentos que povoam a sua mente? Sabe aquele pensamento que surge do nada, no meio da noite, dizendo que você nunca será bom o suficiente? Aquela voz que te diz que não adianta orar, que Deus já te abandonou? Ou aquele pensamento persistente que diz, você vai fracassar de novo, como sempre faz? Você acha que isso é só sua mente? Só um dia ruim? Ou será que você está ouvindo uma voz que nunca veio de Deus, mas que você acreditou mesmo assim? A verdade é que muitos dos pensamentos que nos afastam de Deus não nascem em nós. Eles são plantados como sementes mentirosas em solo fértil de cansaço, dor, trauma ou solidão. E o primeiro passo para voltar à presença de Deus é reconhecer que nem todo pensamento que passa pela sua mente te representa. O inimigo de nossas almas sabe que não precisa tirar Deus da nossa vida de forma direta. Ele só precisa ocupar espaço demais na nossa mente. Precisa bagunçar nossos pensamentos. Precisa nos fazer duvidar da voz de Deus e acreditar em vozes distorcidas. Desde o princípio, ele trabalha assim. Lá no Éden, ele não tocou Eva, não usou força, não obrigou ninguém a pecar. Ele apenas plantou uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. E até hoje, a estratégia dele continua a mesma. Ele não aparece com chifres e tridente. Ele surge como pensamento sutil, voz interna, sensação, medo, questionamento e, pouco a pouco, ele nos afasta da verdade. A mente é o principal campo de batalha da vida espiritual. Não é à toa que Paulo diz em 2 Coríntios 10:5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa palavra é forte. Levar cativo. Como se fôssemos soldados em guerra, prendendo os pensamentos que surgem e submetendo eles à verdade de Deus. Mas como fazer isso, se a maioria de nós nem reconhece quais pensamentos não vêm dele? Aqui estão alguns pensamentos que, embora pareçam normais, são sementes de afastamento espiritual. Primeiro, Deus está decepcionado comigo. A Bíblia diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Salmos 103:8. Segundo, minha fé é fraca demais. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para mover montanhas. Mateus 17:20. Terceiro, eu nunca mais vou me sentir perto de Deus. Em Tiago 4:8 está escrito, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quarta, eu sou um peso na vida das pessoas. Você é amado. Você tem propósito. Você é chamado. Isso é mentira do inimigo. Esses pensamentos são como névoas que vão cobrindo o coração. Aos poucos você para de orar, depois de ler a Bíblia. Logo, evita falar sobre Deus e quando percebe, se sente longe demais para voltar. Mas há esperança, porque tudo aquilo que é revelado pode ser curado.
Efésios 5,13 diz: mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Quando você nomeia um pensamento mentiroso, ele perde força. Quando você diz, isso não é de Deus, isso não é verdade, algo muda dentro de você. Você já não é mais prisioneiro de uma ideia. Você se torna livre para voltar ao caminho da verdade. Se você quer saber se um pensamento vem de Deus, Filipenses 4:8 é seu melhor aliado. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse versículo é como um filtro. Se o pensamento que está te consumindo não é verdadeiro, não é puro, não traz esperança, não glorifica a Deus, então descarte. Aqui vai um exercício simples e poderoso. Pegue um caderno ou bloco de notas. Durante o dia, sempre que um pensamento angustiante surgir, anote. Ao final do dia, leia cada pensamento e pergunte: isso glorifica a Deus? Isso me aproxima ou me afasta da presença dele? Isso se alinha com a palavra? Esse pensamento me acusa ou me chama ao arrependimento? Você vai se surpreender com quantos pensamentos você está carregando que nunca vieram do coração do Pai. Romanos 12:2 nos lembra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E renovar a mente é um processo contínuo. Reconhecer pensamentos que não vêm de Deus é o primeiro passo. Depois, será preciso substituir esses pensamentos por verdades bíblicas. E esse será o tema do próximo passo. Mas antes de seguirmos, deixe essa frase ecoar no seu coração. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Alguns pensamentos devem ser ouvidos e descartados. Outros devem ser levados a Deus em oração. E muitos devem ser calados com a verdade da palavra. Imagine que sua mente é como uma casa e que há janelas por onde entram luz, ar e sons. Se você deixa a janela aberta em dia de tempestade, a chuva vai entrar, vai molhar tudo, vai trazer lama, vento, sujeira. É assim com a mente. Se você não filtrar o que entra, pensamentos errados vão molhar seu coração com tristeza, dúvida e medo. Mas se você fechar as janelas certas e abrir apenas para o que vem de Deus, sua alma volta a respirar. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Pense em um pensamento que tem te perseguido. Algo que volta à sua mente sempre que você tenta orar. Algo que te impede de sentir paz. Agora, com voz suave em sua alma, diga: esse pensamento não me define. Esse pensamento não veio de Deus. Eu levo ele cativo à verdade de Cristo. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Essa frase é como uma chave que abre cadeados mentais, e ela pode ser o começo da sua libertação. Agora que você sabe identificar pensamentos que não vêm de Deus, estamos prontos para o próximo passo: falar com Ele. Mesmo quando não sentimos vontade, mesmo quando parece que Ele está distante. Porque mesmo quando tudo está em silêncio, Deus ainda está ouvindo. Sabe aquela sensação de estar em silêncio por dentro? Como se a alma estivesse esgotada, até mesmo para conversar com Deus? Você senta na cama, olha para o teto, e as palavras simplesmente não saem. Você fecha os olhos, tenta respirar fundo, mas tudo o que sente é um vazio dolorido, como se algo tivesse se apagado por dentro. E aí vem o pensamento: eu nem sei mais orar. Se esse é o seu momento, se esse é o peso que você tem carregado, eu quero que você ouça isso com o coração. Você ainda pode orar, mesmo sem vontade, mesmo sem força, mesmo sem palavras, porque a oração nunca foi sobre performance. Nunca foi sobre frase bonita ou emoção intensa. A oração é, antes de tudo, um ato de entrega, uma decisão de continuar amando a Deus, mesmo na escuridão. Vamos ser sinceros? Tem dias em que a gente ora chorando. Tem dias em que a gente ora gritando. Tem dias em que a gente só consegue dizer:
Deus, me ajuda, e nada mais. E tem dias em que nem isso conseguimos dizer. Mas o mais bonito de tudo é que Deus continua ouvindo, mesmo quando o nosso coração está quieto demais para falar. Sabe por quê? Porque Ele não ouve só palavras, Ele escuta a alma, Ele interpreta os silêncios, Ele entende a lágrima que cai no travesseiro e o suspiro cansado no meio da noite. Você já parou para pensar que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, orou em agonia no Getsêmani? Ele estava tão sobrecarregado, tão angustiado, que sua oração foi feita com suor de sangue. Ele não sentia alegria, não sentia paz, mas ele orou. Mesmo em agonia, ele orou. Isso nos ensina uma coisa preciosa. A oração não depende do nosso humor, ela depende do nosso amor. É a prova de que oração é decisão, não sentimento. Se você se sente assim, se sua fé está fria, distante, não se condene por isso. Muitos homens e mulheres de Deus já passaram por períodos em que a oração parecia um deserto, mas é justamente nesses momentos que a oração mais precisa acontecer. Imagine uma fogueira apagada. Você não reacende o fogo esperando ele esquentar por conta própria. Você coloca lenha, você sopra, você insiste. Assim é com a oração. Ela pode começar fria, seca, sem vontade nenhuma, mas à medida que você insiste, o fogo volta. O coração começa a se aquecer de novo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oraram entre lágrimas. O salmista Davi, por exemplo, era alguém profundamente emocional e extremamente sincero com Deus. Veja esse trecho do Salmo 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Salmo 6:6. Você percebe? Davi não escondia a dor. Ele derramava tudo diante do Senhor. Não se preocupava em parecer forte. Ele apenas orava como conseguia. E Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Então não pense que Deus espera de você uma oração perfeita. Ele só espera a verdade. Existe uma forma de oração que o mundo não ouve, mas o céu escuta com atenção. É a oração da alma em silêncio. É aquele instante em que você apenas fecha os olhos, respira fundo e pensa: Deus, eu estou aqui. Só isso, mas eu estou aqui. Essa é a oração da presença. Ela tem um poder imenso, porque às vezes o que Deus quer não são suas palavras, mas a sua entrega, seu tempo, seu momento, sua respiração desacelerada em meio à tempestade. Muita gente acredita que precisa merecer orar, como se Deus só ouvisse quem está bem, em santidade plena, com a alma leve. Mas isso é uma mentira que precisa cair hoje. A oração não é um prêmio para quem está bem, é uma ponte para quem está caindo. Ela não é o troféu do vitorioso, ela é a mão estendida para o cansado. Você pode estar cheio de culpas, mágoas, erros, mas ainda assim você pode orar. E mais, você deve orar, porque Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Pode parecer contraditório, mas muitas vezes os momentos de maior ausência de sensações espirituais são os momentos de maior proximidade divina. Sabe por quê? Porque Deus quer nos ensinar a caminhar pela fé, não pelas emoções. Ele quer que a gente entenda que o relacionamento com Ele não é como um filme cheio de clímax e emoção. É como um casamento maduro, em que mesmo no silêncio existe compromisso. Deus te ama até no seu desânimo. Deus continua ouvindo até seu suspiro cansado. A ausência de sensações não é a ausência da presença. Não desista de orar só porque você não sente nada. Hoje, mesmo que seja só por 1 minuto, mesmo que você esteja esgotado, ferido, confuso, ore. Diga: Deus, eu não tenho muito o que dizer hoje, mas eu sei que o Senhor está aí e eu também estou aqui. Me encontra nesse silêncio. Isso já é suficiente. A oração verdadeira não é a mais longa, nem a mais bonita, é a mais sincera.
Existem momentos em que precisamos do amparo espiritual de quem nos ama, e se você não tem forças para orar hoje, deixe essa oração que virá ao final deste vídeo ser a sua. Ore com a gente, mesmo sem palavras. Deixe que a nossa voz te leve até Deus, até que a sua própria voz volte a fluir. Você não está sozinho. Você já percebeu como a nossa mente tem o poder de nos construir ou de nos destruir? Um único pensamento pode mudar o nosso dia inteiro. E quando esse pensamento é uma mentira que o inimigo sussurrou e nós acreditamos, ele se transforma em uma prisão. Sim, existem prisões invisíveis que não têm grades, mas nos impedem de viver livres diante de Deus. E essas prisões são alimentadas por mentiras silenciosas que se acumulam como poeira sobre o nosso coração. Você não é bom o suficiente. Deus te perdoou da boca para fora. Não adianta mais tentar, você sempre vai cair de novo. Essa palavra não é para você. É para quem é mais santo. Deus ouve todo mundo menos você. Essas frases parecem familiares. Sabe por que elas se instalam tão facilmente? Porque nós não temos nos alimentado da verdade. E a verdade é a única coisa que tem o poder de desmontar essas mentiras uma por uma. A verdade é a palavra viva de Deus. É como uma espada que corta, sim, mas também cura. É como um bálsamo que revela a ferida, mas começa a sarar ao mesmo tempo. A Bíblia diz, em Romanos 12:2, "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Isso significa que a nossa mente precisa ser alimentada todos os dias com algo novo. E esse algo novo é a palavra de Deus. Quando você não se alimenta da verdade, você fica vulnerável, fica fraco, fica sujeito a acreditar em qualquer voz que aparece. Mas quando a palavra habita em você, até o que antes te abalava começa a perder a força. As críticas não te paralisam. Os erros não te definem mais, a culpa já não te consome, e os pensamentos de afastamento de Deus começam a perder o controle que tinham sobre você. Respira fundo agora, feche os olhos por um instante e imagine sua mente como um jardim. Agora pense, o que você tem regado nesse jardim? Mentiras ou verdades, acusações ou promessas, vozes do mundo ou sussurros do céu? A palavra de Deus é como água pura nesse solo. Ela não age de uma vez só. Mas quanto mais você a derrama sobre a sua mente, mais as raízes da mentira começam a morrer e mais espaço você dá para o fruto do Espírito crescer. Imagine alguém que caiu em um poço escuro. Ali dentro, ele acredita que não há mais saída. Escuta apenas o eco da sua própria voz dizendo, "Você vai morrer aqui." Mas de repente, alguém joga uma corda. Não grita, não força, apenas deixa a corda ali. Aquela corda é a palavra de Deus, ela não obriga, ela convida. E se a pessoa tiver fé suficiente para segurar, ela vai ver a luz, pouco a pouco. E vai sair daquele poço com os olhos cheios de esperança e com o coração restaurado. Deixa Deus colocar essa corda diante de você agora. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar e segurar. Senhor, eu escolho crer na tua verdade e não na minha dor, porque a dor tem voz, mas a verdade tem autoridade. E mesmo quando a dor grita, a palavra sussurra mais forte. Resumo do passo 3. 1. Renove sua mente diariamente com a palavra. 2. Não alimente pensamentos que Deus nunca disse sobre você. 3. Guarde versículos curtos no coração como se fossem sementes. 4. Rejeite a mentira, declare a verdade. 5. E lembre-se, o inimigo mente, mas Deus nunca muda o que ele já falou sobre você. Você está mais perto da presença de Deus do que imagina, porque cada vez que você escolhe ouvir a verdade, você está voltando, você está se curando. Você está se encontrando outra vez com a voz que te formou. Você pode até conseguir andar sozinho por um tempo, mas não foi assim que Deus te desenhou para viver. Desde o Éden, quando Deus criou o homem, ele olhou e disse, "Não é bom que o homem esteja só."
Gênesis 2:18. Isso não era apenas sobre casamento, era sobre propósito, conexão, aliança, porque existe algo que acontece quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome de Deus. A cura, a consolo, a restauração, a presença, e talvez você tenha se afastado porque se feriu, talvez confiou em pessoas erradas, se decepcionou, foi julgado, foi ignorado, ou talvez não quis mais depender de ninguém. Mas deixa eu te contar algo importante. Feridas causadas em relacionamentos só se curam através de relacionamentos. E feridas causadas na alma muitas vezes precisam da mão estendida de alguém que já passou pelo mesmo caminho. Eu sei, é difícil confiar, é mais seguro ficar isolado, é mais fácil dizer, eu e Deus, só nós dois. Mas isso não é o plano de Deus. A palavra diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Sabe esse peso? Essa dúvida, essa luta silenciosa? Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você não precisa mais sorrir por fora e sangrar por dentro. Você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não criou você para se esconder. Ele criou você para caminhar com outros que também estão se curando. É onde você pode ser verdadeiro. É onde você pode confessar falhas e receber oração. É onde você pode encontrar alguém que diga, eu também já estive aí, mas Deus me tirou. Imagine uma fogueira acesa cheia de brasas vivas. Agora imagine que alguém pega uma dessas brasas e separa, colocando sozinha num canto. Ela ainda brilha por um tempo, mas logo começa a esfriar, começa a escurecer e se apaga. Mas se você pega essa mesma brasa e coloca de volta perto das outras, o fogo reacende. Assim é a sua alma quando se afasta da comunhão. Você até pode manter um brilho por um tempo, mas, cedo ou tarde, o fogo começa a apagar. E talvez você esteja assim agora, um coração cansado, uma fé enfraquecida, um brilho quase apagado. Mas você ainda pode voltar para o fogo. Você ainda pode se reconectar com quem vai aquecer sua fé outra vez. Dicas práticas para restaurar sua comunhão. 1. Procure um grupo de oração ou célula simples. Não precisa ser uma multidão. Comece pequeno, mas comece. 2. Abra seu coração com alguém de confiança. Pode ser um irmão na fé, um mentor, ou até alguém que está lutando junto. 3. Participe de cultos, mesmo que a vontade não venha. Muitas vezes, o milagre acontece no caminho, não na intenção. 4. Ore com outras pessoas, mesmo que por mensagens. A comunhão começa com simples gestos. Esteja disposto a pedir ajuda. Isso não te faz fraco, te faz humano. Tiago 5,16 nos dá um segredo profundo. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Percebe? A oração em comunidade traz cura. A confissão quebra a vergonha e o apoio mútuo reergue o caído. Pense nisso. Quem tem orado com você? Com quem você compartilha sua luta espiritual? Quem conhece sua história sem filtros? Se a resposta for ninguém, então talvez seja hora de se reconectar. Você não precisa ser multidão para ser igreja. Basta 2 pessoas, com corações quebrantados, orando juntas, chorando juntas e crendo juntas que Deus está no meio. Se inscreve no canal se essa palavra está te tocando até aqui, porque essa jornada de cura não é solitária. Nós vamos caminhar com você. Esse canal é um espaço de comunhão também. E cada vídeo é uma semente que pode reacender o seu altar. Sozinho eu afundo, mas com Deus e com meus irmãos eu volto a respirar. Resumo do passo 4. 1. Não viva na ilusão da autossuficiência. 2. Deus cura no secreto, mas fortalece através da comunhão. 3. A brasa longe do fogo se apaga, mas quando volta ao fogo, reacende. Talvez, em algum momento dessa jornada, você tenha se perguntado, será que ainda dá tempo?
Será que Deus ainda me quer? Depois de tudo que eu fiz, tudo que eu deixei, tudo que eu perdi, será que ainda há um caminho de volta? E eu quero que você respire fundo agora, porque a resposta não vem de mim, vem do coração do Pai. Sim, sim, ainda dá tempo. Sim, Ele ainda te quer. Sim, o caminho de volta ainda está aberto. Porque a porta que Deus abre, nem o tempo, nem o pecado, nem o arrependimento tardio conseguem fechar. Lucas 15, o filho pródigo. Você lembra dessa história? Um filho que pega sua herança, sai de casa e desperdiça tudo. Ele perde dinheiro, perde amigos, perde dignidade. E quando não lhe resta mais nada, só a fome e a vergonha, ele decide voltar. Mas o mais bonito dessa história não é o retorno, é quem está esperando por ele. A Bíblia diz que o pai o viu de longe e correu ao seu encontro. Não o acusou, não o cobrou, não o envergonhou. Simplesmente o abraçou. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Te abraçar, te restaurar, te vestir de novo com roupas de honra, calçar teus pés com propósito e te devolver a dignidade que o mundo tentou roubar. O caminho de volta começa com um passo: reconhecer. Reconhecer que se afastou, que se perdeu, que tentou andar sozinho e não deu certo, que confiou na própria força e tropeçou. Mas não é o fim, porque arrependimento não é vergonha, é chave. Você pode ter andado quilômetros longe de Deus, mas Ele só precisa de um passo seu para correr ao seu encontro. Deus não é como os homens. Ele não joga seu passado na sua cara. Ele não esfrega suas falhas nos seus olhos. Ele não diz, eu te avisei. Ele diz, vem filho, eu estava esperando por você. Sabe o que mantém esse caminho de volta aberto? O sangue de Jesus. Foi derramado por amor, para que nunca mais existisse separação entre você e o Pai, para que a culpa não fosse mais sua prisão, para que a vergonha não mais te calasse. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Voltar para Deus não é sobre merecer, é sobre aceitar. Aceitar o perdão, aceitar a graça, aceitar que mesmo com tudo o que você fez, Deus ainda te chama de filho. Não importa o que aconteceu, não importa quem te machucou, não importa quem te fez desacreditar. Hoje, agora, neste exato momento, o céu está de braços abertos para você. E o mais lindo de tudo, Deus não quer só te perdoar, Ele quer restaurar sua intimidade com Ele, quer andar contigo de novo, quer falar com você no silêncio, quer te abraçar nos momentos de angústia, quer te usar como canal de cura para outros, quer escrever uma nova história com um final diferente. Talvez você pense que é tarde demais, mas deixa eu te dizer, tarde é não voltar. A maior tragédia não é ter se afastado, é recusar o convite para voltar. O amor de Deus não tem prazo de validade. Ele ainda te chama pelo nome, ainda sabe seu endereço, sua dor, seus pensamentos, e mesmo assim, Ele te ama. Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Então volta. Volta com as mãos vazias, se for preciso. Volta com o coração quebrado. Volta mesmo sem entender como tudo vai se ajeitar, porque Ele conserta no caminho, Ele cura no processo e Ele segura sua mão enquanto tudo se alinha. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus está te chamando. Não é por acaso, não é só mais um vídeo, é uma convocação divina, uma visita do céu no seu coração. Talvez você precise dizer isso agora em voz baixa. Pai, eu estou voltando. O caminho de volta sempre estará aberto, porque o amor de Deus nunca se fechou para você. O Pai está de braços abertos. Nenhuma distância é maior que a graça. Arrependimento não é fim, é reinício. Voltar não é fraqueza, é sabedoria. Deus ainda te chama de filho. Fecha os olhos agora, respira fundo, sinta o ar entrando devagar e saindo enquanto o seu coração se aquieta. Essa oração é para
Para você que chegou até aqui carregando culpas que não são mais suas. Para você que achou que Deus estava distante, mas no fundo, só era você que estava machucado demais para ouvir a voz dele. Hoje, você vai voltar. Não com medo, não com vergonha, mas com coragem, porque Deus nunca te abandonou. Ele só estava esperando esse momento. Vamos orar juntos. Pai, eu estou aqui e talvez eu nem saiba mais orar do jeito que eu orava antes. Talvez minhas palavras estejam confusas. Talvez minha alma esteja cansada demais. Mas eu me recuso a terminar esse dia sem falar contigo. Porque mesmo quando tudo dentro de mim dizia que o Senhor estava longe, ainda havia uma voz sussurrando que era mentira. E hoje, eu escolho acreditar nessa voz. Eu volto para a tua presença, Deus. Não porque sou forte, mas porque sou teu. Senhor, eu não quero mais viver carregando pensamentos que não vêm de ti. Pensamentos que me fazem duvidar do teu amor, do teu perdão, da tua graça. Pensamentos que repetem mentiras como: você falhou demais. Você não merece mais a presença de Deus. Deus não está mais te ouvindo. Você já foi longe demais para voltar. Deus, hoje eu rejeito todas essas vozes. Hoje eu declaro que a única voz que eu quero seguir é a tua. Pai, limpa minha mente. Lava meus pensamentos com tua verdade. Apaga com teu amor cada mentira que me feriu. Restaura minha identidade. Me lembra de quem eu sou em ti. Me lembra que eu sou teu filho, teu escolhido, teu amado. Mesmo nos dias em que me sinto sujo, mesmo nas noites em que chorei em silêncio, mesmo quando tudo em mim parecia longe do céu, o Senhor me olhava com amor. E eu te peço, Pai, me ensina a voltar sem medo. Me ensina a falar contigo mesmo quando a vontade de orar some, mesmo quando o coração esfria, mesmo quando minha fé parece pouca, porque eu sei que mesmo quando não te sinto, tu estás aqui. Mesmo quando meu coração vacila, o teu amor permanece firme. Eu volto hoje, Deus, mesmo fraco, mesmo confuso, mesmo ferido. Eu volto porque só a tua presença pode me curar. E se em algum momento da minha vida eu te troquei, se eu coloquei outras coisas no lugar que era teu, se eu me afastei por mágoas, dúvidas ou distrações, eu te peço perdão, Senhor. Me perdoa por cada passo longe da tua vontade, por cada decisão sem te consultar, por cada pensamento que duvidou da tua fidelidade. Eu sei, não sou perfeito, mas eu não quero mais fingir força, eu quero ser sincero. Pai, recebe minha alma cansada, recebe meu coração quebrado, recebe meus olhos cansados de chorar em silêncio. Eu volto com tudo o que sou, eu volto com tudo o que ainda não sou. Eu volto com esperança de que o Senhor pode fazer tudo novo outra vez. Deus, hoje eu deixo aos teus pés as culpas que me prenderam, as acusações que me paralisaram, as comparações que roubaram minha paz. Eu deixo aqui toda a bagagem que não preciso mais carregar, e eu te peço, coloca sobre mim o teu fardo leve, tua paz que excede todo entendimento, tua voz que me guia mesmo quando tudo parece escuro. Me abraça por dentro, cura o que eu nem sei nomear, reconstrói dentro de mim aquilo que eu mesmo destruí com minhas escolhas, reacende o que o tempo apagou, revive em mim a chama da tua presença. Eu te entrego meus dias futuros, cada decisão que ainda não tomei, cada medo que ainda me trava, cada relação que precisa de cura, cada sonho que ficou adormecido. Eu volto hoje, Senhor, não para viver de aparências, mas para te buscar de verdade, mesmo que seja com passos tímidos, mesmo que eu precise voltar devagar, mesmo que tudo ainda pareça bagunçado por dentro, eu volto. Pai, sei que muitas vezes eu me afastei sem perceber. Fui me deixando levar por preocupações, distrações, rotina. E quando notei, o silêncio era mais forte que a oração. O peso do dia era mais alto que a minha fé. Mas hoje eu quero voltar a te escutar.
mesmo que seja no silêncio, mesmo que tudo ainda esteja em processo. Me ensina a caminhar de novo contigo, a ler tua palavra não por obrigação, mas por sede, a te adorar não só com palavras, mas com minha vida, a crer mesmo quando a realidade não muda, a confiar mesmo quando os sentimentos oscilam, a me render, mesmo quando tudo dentro de mim ainda quer fugir. Deus, eu volto hoje, e eu volto com fé, com uma fé pequena, talvez, mas fé suficiente para abrir meu coração, fé suficiente para dizer, eu confio em ti, mesmo sem entender tudo. Fé para dar o primeiro passo e acreditar que o Senhor fará o restante. Pai, guarda minha mente agora. Cerca os meus pensamentos com a tua paz. Repreende todo laço de confusão, ansiedade, angústia espiritual. Fecha as portas do medo, da culpa e do engano e abre as janelas da esperança, do recomeço, do teu amor que nunca falha. Sei que o inimigo vai tentar me convencer de novo, vai tentar me lembrar das quedas, das falhas, do que perdi. Mas eu escolho lembrar da tua graça. Eu escolho lembrar do que o Senhor já me perdoou. Eu escolho viver à sombra da cruz, não à sombra da acusação. Pai, aumenta em mim o desejo de te buscar. Planta no meu interior uma sede insaciável pela tua presença. Desperta a minha alma de qualquer sono espiritual e me transforma, de dentro para fora. Hoje, eu não oro só por mim. Eu oro também por quem está ouvindo essa oração junto comigo agora, por cada coração cansado, cada mente sobrecarregada, cada alma que se sente distante. Toca, Senhor, abraça, restaura, reacende. Pai, nós voltamos hoje e voltamos sem máscaras, sem desculpas, sem medo. Voltamos com esperança, com fé, com o desejo sincero de te amar de novo. Obrigado por nunca desistir da gente. Obrigado por ser um Deus de braços abertos. E que a partir de hoje, cada pensamento que tentava nos afastar de ti caía por terra, e que cada passo nos aproxime do teu coração. Nós te agradecemos e declaramos: a partir de hoje, estamos de volta na tua presença, no teu amor, na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, creia. Esse é o lugar onde você pertence, no colo do Pai. Ele não te abandonou. Você só precisava ouvir de novo que Ele ainda está aqui e sempre estará. Se essa oração falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa voltar também e se inscreva no canal para continuar essa caminhada com a gente. A presença de Deus nunca esteve longe. Ela só estava esperando você voltar a ouvir.